Caríssimos amigos e amigas da TV Alesp, em especial do programa Assembleia Convida. Hoje temos como convidada a doutora Ana Cecília Roselli Marques, que é médica psiquiatra e presidente da ABAD, Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas. Nós tivemos o prazer de recebê-la em uma das nossas reuniões em frente, ou melhor, da Frente Parlamentar de Combate ao Crack e Outras Drogas. Temos um pequeno vídeo sobre esta participação. Vamos assisti-lo. Álcool e suas interfaces é o tema do 23º Congresso Brasileiro da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, que acontece em Campos do Jordão entre os dias 23 e 26 de setembro. A proposta do encontro é compartilhar conhecimento de evidências científicas dos planejadores de políticas e serviços, famílias, educadores, profissionais e do próprio dependente. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que os fumantes somam mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. O tabaco ainda mata mais do que o álcool e as drogas ilícitas. É o principal responsável por doenças cardiovasculares, câncer no pulmão e bronquites, entre outras. Assim como o tabaco, o álcool também pode ser fatal. Só em 2010 morreram 14 mil jovens com menos de 19 anos na América Latina. No Brasil, o álcool é a maior causa de mortes entre jovens de 15 a 19 anos. Por todos esses motivos, nosso programa que quer hoje convidar a todos que nos assistem para que conheçam e participem desse grande evento que vem, ou que vai ocorrer na cidade de Campos do Jordão, uma cidade linda, entre os dias 23 e 26 de setembro, o 23º Congresso Brasileiro da ABAD, Álcool e suas interfaces. Muitos temas, poucos debates, que acontecerá na Convention Center. Hoje, portanto, teremos uma conversa sobre este evento e os malefícios provocados pelas drogas ilícitas ou drogas lícitas, como o álcool, tabaco e pelas drogas ilícitas, como eu falei antes. A doutora Ana Cecília, é uma grande satisfação tê-la conosco nesta Assembleia. Convoca e convida mais ainda de tê-la nos ajudando na Frente Parlamentar de Combate ao Crack e Outras Drogas. Há quanto tempo, doutora, existe e de que forma tem sido o trabalho da ABAD, Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas? Então, eu é que agradeço, né, esse convite, e falar um pouco da ABAD é quase que falar da minha própria história, porque a ABAD já tem 40 anos de estudos sobre álcool e outras drogas, e o movimento da ABAD é um movimento em direção à prevenção. Então, o que a ABAD faz? É uma associação sem fins lucrativos que reúne pesquisadores, interessados na área, familiares, nos seus eventos, para debater tudo que a ciência traz com melhores resultados, para que a população aproveite esses resultados. Desde o político, do gestor, até o professor, estão na ABAD para passar essas informações e debaterem sobre o problema. Então, a ABAD tem a missão da prevenção, à medida que ela traz um resultado de pesquisas que funcionam para serem aplicadas de forma contextualizada em cada lugar, por cada profissional, por cada família. Doutora, nós sabemos que as drogas lícitas são as portas de entrada para todas as outras drogas. Porque antes, a droga ilícita, como nós obtivemos esta informação, que era a maconha, o cigarro maconha e o crack. Hoje nós sabemos que o álcool que é uma droga lícita, tem uma importância muito grande na entrada, na introdução daqueles que começam a usar o crack. É verdade, as pesquisas apontam que as drogas lícitas, por serem mais acessíveis, muito mais disponíveis, né, estão em vários lugares da sociedade, elas têm um acesso facilitado, digamos assim, desde a adolescência, infelizmente.
As nossas leis são boas, mas elas demandariam muito mais fiscalização do que tem sido aplicado e, portanto, não protegem adequadamente o nosso adolescente. E eles começam pelas drogas lícitas, é isso mesmo. Doutora Ana Cecília, a Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Crack e outras drogas está constituindo uma comissão de representação para participar dessa abertura no 23º Congresso, da qual a senhora preside. E ele é aberto ao público, tem inscrição a fazer. Eu gostaria que a senhora pudesse dar uma pincelada, né, sobre o que vai acontecer nesse congresso, qual o tema discutido, e a gente gostaria de receber essa informação da parte da Vossa Senhoria. Então, nós decidimos dessa vez, né, a BEAD faz grandes congressos a cada 2 anos e faz várias jornadas pelo Brasil inteiro. E esse ano nós decidimos focar no álcool, como o senhor já falou, uma das drogas que faz com que o jovem comece a experimentar, porta de entrada, portanto, e trazer para o debate sobre o álcool temas que não são abordados, como a gente gostaria, e que são muito importantes. Então, a BEAD vai discutir desde a política do álcool, que é o conjunto de medidas que mudaria esse cenário, um cenário que traz mortalidade, incapacidade precoce, que perturba o jovem no seu próprio desenvolvimento. Então, a BEAD vai trazer a política do álcool, vai trazer muitos debates sobre prevenção, como é possível aplicar a prevenção num país tão grande e tão jovem, né, como o Brasil. Vai trazer também novas propostas de tratamento para a dependência do álcool. E lógico que quando a gente fala dependência do álcool, não é só do álcool, a dependência é uma doença do cérebro e todas as drogas implicam em quase as mesmas modificações quando o indivíduo usa cronicamente a droga e, portanto, o tratamento é muito semelhante, né? Lógico que os pacientes são diferentes e vão precisar de recursos diferentes, mas a dependência tem um tratamento básico que precisa ser aplicado e nós temos muitas novidades no tratamento. A ciência avança, né? Então vamos ter política, prevenção, tratamento, controle da oferta. O que é preciso fazer para que a gente controle a propaganda do álcool no Brasil, como controlamos a do tabaco, o que é preciso fazer para que a lei melhore a sua eficácia e o que é preciso fazer para que o jovem não tenha um acesso tão facilitado, para que ele aprenda desde cedo os malefícios das drogas em geral. Eu queria dizer aos telespectadores da Assembleia Convida, doutora, que no dia 23 a 26 agora de setembro, com início dia 23, que será a abertura, nós teremos na Convention Center, em Campos do Jordão, esse congresso que vai ajudar a muita gente, porque só quem tem uma pessoa que é viciado em álcool, por exemplo, outras drogas, sabe da dificuldade. A família sofre muito, né? E agora, nesse congresso, irá trazer novidades, tratamento. A gente fica muito feliz de estar com a senhora aqui. Eu gostaria de perguntar à senhora se, por exemplo, essa problemática das drogas, né, como ilícitas, ou lícitas, álcool e tabaco, acaba trazendo para a sociedade, que são vários os prejuízos, desde o SUS, né? E qual outra consequência, qual outro prejuízo que esse álcool traria para a população em geral? Então, a BEAD vai abordar no Congresso uma síndrome que é muito pouco debatida, né, em relação ao álcool, que é a síndrome fetal pelo álcool. O que significa isso? A gestante que infelizmente é dependente de álcool e bebe durante a gestação. E com isso produz uma doença no seu feto, né? No recém-nascido ele vai portar muitas deformidades, atraso do desenvolvimento intelectual, então uma doença muito grave. E a informação mais simples, né, que precisaria estar embutida no nosso SUS, para a nossa gestante, seria: grávida não chega nem perto de bebida alcoólica, né? E com isso a gente teria uma doença prevenível,
que é a síndrome fetal pelo álcool. Então, nós vamos ter um curso no Congresso só sobre síndrome fetal pelo álcool. Nós, obviamente, não vamos só falar de álcool, né, como eu já pincelei, nós vamos ter um curso que é muito importante, que é um curso sobre drogas derivadas das anfetaminas, que são as drogas sintéticas, que infelizmente o Brasil já vem sendo avisado há muito tempo, é a onda de drogas que nós vamos surfar agora depois do crack. Né? Isso faz parte de uma geopolítica das drogas, de um mercado, né, de uma economia das drogas, e infelizmente as drogas sintéticas já entraram no Brasil e nós vamos abordar esse tema, debater para que a gente pense qual é a melhor forma de fazer prevenção. As anfetaminas são drogas muito antigas, né? Já era usada inclusive para estudantes que queriam, na época da pré-prova, eles começavam a usar mais. A gente vê até motorista de caminhões, né, nos transportes usando. Até hoje. Hoje, rebite, até hoje. Conhecido como rebite. Quer dizer, isso é uma droga que prejudica a si próprio. E a outro, porque numa rodovia, o indivíduo às vezes pode ter um problema, mesmo com a ingestão dessas drogas, e provocar um acidente grave. Não tem nem dúvida. Todas as drogas interferem na capacidade do indivíduo dirigir. Todas. Álcool, tabaco, maconha, cocaína, anfetamina, alteram uma área do cérebro super nobre, que é esse nosso GPS, né? Essa nossa memória espacial. Infelizmente, todas têm esse risco. Doutora, é uma pergunta que eu sempre faço a mim e gostaria de transferi-la. Eu gostaria de saber quem é que ganha com tudo isso, né? Porque é um mercado muito rentável, muita gente ganhando dinheiro com as drogas em prejuízo à saúde de tantas pessoas, tanto como as lícitas como as drogas ilícitas, deve interessar a muita gente que seja mantido esse status quo. Eu acho que não cabe, porque o próprio governo, ele arca com um prejuízo enorme. Só você olhar as contas do SUS, né, você chega no hospital, você vê muita gente que são usuários de drogas, dando um problema imenso. Fora as internações caríssimas, né, profissionais que mobilizam e acabam provocando vários acidentes, né, que a gente vê todo dia na mídia, e dando um prejuízo a todos nós, principalmente ao governo. E por que o governo não cuida melhor disso aí? A senhora tem alguma solução para isso? O que a senhora acha? Pergunta fácil, hein, deputado? Bom, assim, como eu disse, eu tenho uma história antiga de estudos, né, sobre essa questão. E eu acredito que todo o conhecimento que nós temos hoje, não tínhamos há 30, 40 anos atrás, né? A própria dependência de drogas é uma doença nova, né? Nós temos um conhecimento que tem se atualizado cada vez mais. Eu acho que nós temos que pegar o conhecimento hoje e reformular toda a nossa visão sobre o fenômeno. Que usar droga não é simplesmente um direito individual, porque atinge o indivíduo, sim, sem a menor dúvida, mas atinge toda a sociedade. E que por trás disso, nos parece, né, com o que temos aprendido até com as histórias sobre drogas, é que existe essa economia que o senhor falou. E se existe uma economia, a droga é vista como um produto qualquer, vai existir um mercado que vai manter o produto para o varejo. E aí a situação começa a perder o controle mesmo. Por quê? Porque nós não estamos falando de batata. Nós estamos falando de uma substância que altera o cérebro, que é o presidente do corpo do indivíduo. Então, é diferente um mercado de batata ou de alface e um mercado de álcool. O mercado nosso, no caso, que é totalmente desregulado e quem regula mesmo, no final das contas, a política do álcool é a indústria. E que ganha muito com isso. Então, nós ficamos nesse ciclo. E está na hora da gente parar, utilizar tudo que a gente aprendeu de conhecimento novo sobre o tema, e eu acho que o Congresso da BEAD é esse espaço para debater, reformar a política do álcool e aplicar para que ela proteja a população, já que esse produto não é um produto qualquer. Doutora, nós teremos esse congresso em Campos do Jordão, organizado pela BEAD, que vai falar sobre o álcool, principalmente o álcool e outras drogas,
E lá nesse congresso vai estar uma pessoa muito importante no cenário mundial. É um psicólogo, é um cientista internacional, Dr. Craig Feld, que é diretor do consórcio interdisciplinar de pesquisa sobre comportamento em saúde. Ele é da Universidade de Texas. Não é isso, doutora Ana? É isso mesmo. Esse professor, a BEAD o convidou para que ele viesse debater qual é a melhor forma de fazer prevenção com intervenções curtas e eficazes. Já que, infelizmente, né, nós temos que adequar, lógico, todo o tratamento que a gente aplica no Brasil à nossa realidade. Então, uma intervenção que é curta e eficaz, como é a intervenção breve, na qual ele é especialista e vem debater sobre o tema, pode nos ajudar no SUS, e não só no SUS, quem sabe até em outros segmentos sociais, programas da assistência social que possam aplicar esse tipo de intervenção, detectando precocemente aquele que já tem problemas com a bebida. Né? Porque a dependência é uma doença crônica, ela demora para se instalar. Mas aquele que começou e já tem problema é um candidato a desenvolver a dependência. Então, essa intervenção preconiza que a gente faça uma detecção precoce e torne essa estratégia bem eficaz. Doutora, como é a opinião da senhora? Como a senhora vê estas manifestações até de autoridades influentes sobre uma possível liberação da maconha em nosso país? Pois é, deputado, eu vejo com muita preocupação, porque em princípio nenhum de nós é a favor que se prenda um usuário. Aquele indivíduo que usa qualquer tipo de droga, e no caso droga ilícita, ele não é um criminoso, né? Provavelmente ele caiu numa armadilha, né? Uma armadilha que é a sedução da droga ou a necessidade da droga, cada caso é um caso. Então, em princípio, eu acho que ninguém é contra que se descriminalize droga para esse que porta droga e que não é traficante. O problema é que uma lei apenas não é uma política de drogas. A política é formada por prevenção, por tratamento e por leis e controle da oferta de drogas. E o Brasil engatinha na sua política de drogas. Mexer numa lei e não ter uma política pronta, implantada e funcionando, do meu ponto de vista, vai ser um desastre. No Uruguai, que aboliu a proibição e hoje só pode, eles vendem, tem clubes hoje das pessoas que consomem maconha, né? Só que ele restringe a turistas, a outras pessoas, né? Se o governo uruguaio acredita que a maconha não faz mal, faz bem, ele liberou, disse que não tinha condições de combater o tráfico, a ilegalidade em relação à maconha, mas ele proíbe, né, aqueles que adentram ao Uruguai, proíbe as pessoas que não tenham acesso. Eu pergunto, será que o Uruguai vai ter uma melhoria nessa qualidade de vida do povo de Uruguai? Será que não vai ficar igual outros países? Por exemplo, você vai em Portugal, em Lisboa, você vê que lá tem um setor que é liberado, né? Uhum. Nós vemos na Suécia, por exemplo, que é liberado o álcool, ou as drogas. E acaba tendo um grande, não sei se tem uma ligação, mas um aumento de suicídios, pessoas, né, que estão circulando em Lisboa com má saúde, igual nós temos aqui na Cracolândia, né? E a gente fica preocupado. Será que essa política do nosso país vizinho Uruguai vai ser acertada? Será que virão para o nosso país, Brasil? Até porque nós tivemos aqui um ex-presidente da República que ele até dá apoio a essa política, que a gente acha que uma pessoa com uma personalidade ou uma pessoa que é muito famosa, quando adentra nesse campo, eu acho que ele pode dar uma vertente para que possa essa campanha da discriminação ou
em relação ao uso, à legalização da maconha, vai em frente. A gente fica preocupado. Eu, como médico, que sou, a senhora também, a gente sabe o malefício que causa as drogas, né? E a gente sabe que, como falamos antes, a maconha é a porta de entrada para o crack. Eu penso assim que, como eu disse antes, nós temos hoje um conjunto de conhecimento, de estudos e de história das drogas no mundo. O senhor mesmo falou de outros países que já tomaram essas medidas e estão tendo alguns problemas. Se liberar a droga acabasse com o tráfico, não tinha tráfico na Holanda. É verdade. E na Holanda tem tráfico. Existe a maconha vendida nos coffee shops e o traficante. E o turista, é proibido vender para turista. E o turista vai para a Holanda e consegue usar droga. Então, eu acho que não dá para comparar políticas e países, mas dá para a gente aprender com a história de outros países. E não fazer o que deu errado. Eu acho que a gente tem que pegar o que deu certo, aculturar com a nossa cara, tem que ter a cara do Brasil e tem que colocar todos os atores para discutir. Eu não concordo com esse momento de debate brasileiro onde o STF pegou a rédea e está querendo tirar o artigo 28 da lei de drogas. A nossa lei já não prende o usuário, ela não prende o usuário, né? Ela encaminha o usuário para que ele receba orientação. O artigo não está bom? Eu também concordo que o artigo não está bom. Vamos pegar todos os atores que podem debater o tema e melhorar o artigo 28, colocando outras restrições ou outras permissões, enfim, o debate só começou. E eu não acho que a gente deva descriminalizar no momento. O Brasil não está preparado. Eu também concordo, doutora. E quanto a essa escalada do crack, né, doutora Ana Cecília? Hoje nós vemos uma verdadeira proliferação, epidemia de Cracolândia, de diversas cidades em todo o território nacional. Nós fizemos pela Frente Parlamentar uma pesquisa e nós ficamos assustados. No estado de São Paulo, todas as cidades, 645 cidades, têm um usuário de crack, usuário de droga. Então, nós ficamos, assim, muito estarrecidos, porque não só o crack, como vem agora outras drogas ilícitas. Vem o Ox, por exemplo, que é muito mais potente, muito mais nocivo, né? E eu queria que a senhora comentasse sobre o crack. Então, droga, do ponto de vista do cérebro, né, e do ser humano e da sociedade, eu considero um malefício. Eu aprenderia com os países mais adiantados que restringem cada vez mais as drogas lícitas, restringem cada vez mais o álcool, porque aprendem muito antes que a gente, né, que tem mais dinheiro para pesquisa, sobre os malefícios. No caso do crack, nós estamos na segunda onda do crack, que o Brasil vivenciou, e essa onda parece que já estacionou. É verdade que existe crack em todos os lugares, né, do estado e do próprio país. Mas essa onda parece que agora ela atingiu um clímax e ela estacionou. Então, o que teria que ter sido feito quando a gente passou pela primeira onda do crack? Uma política para o crack, com a cara do Brasil. E parece que não deu tempo. E aí nós tivemos que viver a segunda e agora a próxima onda que se espera, né, que os relatórios internacionais têm nos avisado, avisa o governo brasileiro todo ano, são as drogas sintéticas. Então, se nós utilizássemos os estudos internacionais para nos preparar para o que vem pela frente, a gente não teria cracolândias em todos os lugares, como o senhor falou. Então, do meu ponto de vista, a metodologia tem que ser a mesma, pegar os estudos, que é o que a BEAD faz, debater com todos os atores, inclusive com o usuário. Ele tem coisas a nos dizer para que a gente aprenda o que mais podemos fazer por ele e, sem a menor dúvida, preparar cada vez mais as famílias. Então, eu acho que isso seria uma receita que poderia ser aplicada no Brasil. Doutora Ana Cecília, nós iremos chamar um intervalo agora, mas eu queria dizer aos telespectadores que a doutora Ana Cecília, nossa presidente da ABEAD, nesse congresso que irá acontecer em Campos do Jordão, no dia 23 de setembro até dia 26, são 3 dias, vai ser muito importante. E se vocês puderem, né, divulgar, comparecer a esse congresso, vai ouvir muito da doutora Ana Cecília e daqui a pouco mais ainda.
Voltamos ao programa Assembleia Convida, com muita alegria, com a doutora Ana Cecília, e queria perguntar como a senhora encara a atual forma, como se combate as drogas no nosso país, em relação à legislação em vigor atualmente, né? E gostaria que a senhora pudesse traçar, se a senhora está de acordo com a nossa legislação, que é antiga, né? Então, eu acho que a nossa lei já melhorou muito, né? De 2006, a lei nova de controle aí das drogas, e eu acho que precisa melhorar. Eu melhoraria alguns artigos e deixaria essa lei mais clara, mais específica e que atendesse às nossas demandas. Mas eu acho que o que mais falta na política de drogas brasileira é a prevenção, né? Infelizmente, nós temos o nosso SUS com os centros de referência para tratamento de álcool e drogas, vem de 2001 esse espaço de tratamento. Nós temos algumas leis que precisam ser melhoradas, mas nós temos quase nada de prevenção. E a prevenção ainda é a política mais barata, que protege mais, lógico, mas é a mais barata, que para o governo faria toda a diferença no sentido da aplicação dos próprios recursos. Então, uma campanha de prevenção como a da AIDS que nós tivemos, faria muita diferença em qualquer epidemia. E nós, infelizmente, não assistimos até agora uma boa campanha de prevenção para todas as drogas, né? Em relação ao tabaco, o que nós fizemos, que foi uma política de sucesso, mas também precisa ser atualizada, foi banir a propaganda, e isso, junto com o tratamento disponível, com os insumos necessários para tratar, melhoraram, e o Brasil caminha aí numa diminuição na prevalência dos fumantes no território nacional. Mas prevenção para valer ainda carece. E aí eu trago um outro dado que eu acho importantíssimo, que seria a política do adolescente. Porque se eles começam a experimentar a droga e não tem prevenção, eles são vítimas dessa escalada, né? E aí eles vão começar pelas lícitas, porque estão mais acessíveis, a família não consegue manejar muito bem essa situação, precisa de ajuda também, e aí depois vem as ilícitas, e aí nós já estamos falando de uma doença crônica, que infelizmente é incurável, e se não for tratada é fatal. Então, a mudança que eu vejo na política é a prevenção. A gente teria que apostar todas as fichas na prevenção e no adolescente. E a mudança na lei é tornar os artigos cada vez mais claros e detalhados, com estudos realizados no Brasil. Não adianta eu definir que o Brasil pode portar 20 gramas de maconha e isso vai ser considerado porte para uso pessoal. Nós temos que saber qual é o nosso consumo primeiro, para definir melhor a lei. Então, antes de mexer na lei, tem muito chão pela frente. É verdade. Gostei muito da palavra prevenção. Eu me lembro agora, doutora, de um juiz chamado Evandro Pelarim. Hoje ele é desembargador na região de Rio Preto, mas ele era juiz em Fernandópolis. E ele fez o toque de acolher, porque ele percebeu que tinha muitos adolescentes, meninas, mocinhas de 12, 14, 16 anos, ficavam naqueles locais suspeitos. De risco, né? De risco, de alto risco. De alto risco. E o juiz decretou. Isso não mesmo. Foi o poder legislativo, foi o poder judiciário. Não é? É que quando nós falhamos, que daí cabe a nós. Eu tenho um projeto disto aqui na Assembleia, não consigo votar. Mas o juiz Pelarim, Evandro Pelarim, ele colocou lá o toque de acolher lá em Rio Preto, lá em Fernandópolis, e ele perdeu através de uma liminar dos próprios colegas dele. Entraram com a liminar e o pessoal conseguiu cassar esse decreto dele, do juiz, que estava fazendo bem. Imagina quantas crianças que ele tiraria da prostituição, do trabalho escravo nesses locais, pessoas que ingressam nas drogas, jovens, meninos, meninas, vão para o antro da prostituição, que o doutor Evandro Pelarim, com a boa intenção, ele estava tirando lá em Fernandópolis. E acabaram caçando através de uma liminar, né? E que é um absurdo. Então, e próprio poder judiciário contra um juiz,
que está querendo ajudar toda a população. Então, eu vejo, doutora Ana, que a senhora deve ter sofrido muito. Não é fácil, à frente da presidência da ABEAD, lutar contra o alcoolismo, né? Que danifica, que invade as nossas casas, invade as nossas escolas, as nossas universidades. Você chega numa faculdade, você vê nas calçadas, todo mundo lá bebendo, na frente de adolescente, às vezes até de manhã, não é? Então eu vejo a sua luta e às vezes a gente começa a desanimar, não acreditando que a gente vai ter sucesso. Mas eu desejo que a senhora tenha muita energia, muita força, mas eu queria que a senhora contasse alguns desses dilemas, alguns desses problemas encontrados, da insatisfação, ou do constrangimento, né, que a senhora viveu nesses anos todos, esses longos anos. Eu acho que uma das coisas que mais me preocupa é a falta de investimento em pesquisa, porque, como eu disse, dependeria de pesquisa para nós entendermos o que o Brasil precisa e como a gente modificaria o cenário, né? Não pode ser aleatório da cabeça nem do juiz nem do médico, né? Não pode ser da cabeça de cada um de nós, não é possível. Uma comissão que pesquisasse o tema melhoraria a lei, outra comissão melhoraria a saúde, enfim. Então eu acho que o que ainda me frustra muito é a falta de investimento em estudos. Na própria associação, na ABEAD, eu acho que a ABEAD, a duras penas, né, ela consegue fazer as suas jornadas, os seus congressos, ela passa o chapéu mesmo, pede dinheiro para ajudar, quando o governo teria o maior interesse de trazer os pesquisadores e ouvir o que eles têm para dizer. Né? Chega a ser incoerente, porque se eu não sei como faz, porque o meu resultado é ruim, os nossos levantamentos mostram que o resultado aqui no Brasil é ruim em relação à política de drogas, então vamos trazer o especialista, como a BEAD está fazendo no Congresso, para dizer o que funciona. Não adianta pegar uma política canadense e aplicar no Brasil, mas adianta ver o resultado e ajustá-lo ao Brasil, né, como uma política que possa ter a nossa cara. E eu não vejo, infelizmente, ainda o governo destinando seus recursos nem para apoiar a BEAD e outras associações e nem para fazer pesquisa suficiente que mudariam a nossa realidade. Doutora Ana Lúcia, quando a senhora fala em prevenção na área das drogas, eu concordo em número gênero e grau. Eu acho que essa é a saída, é a grande saída. É verdade. Eu estive visitando com outros parlamentares a Cracolândia. Aí o meu filho, que hoje é vereador, o Jorge Ato, é o mais jovem vereador dessa cidade, ele falou assim: pai, eu percebi uma coisa, nesse local que estão os habitantes da Cracolândia, nem animais ficam, diante do cheiro, da promiscuidade, das condições que aquelas pessoas vivem, são humanos, né? Então a prevenção é fundamental. Aí nós falamos com o prefeito Kassab para que faça alguma coisa naquela região da Cracolândia. Se está demolindo, deixa algum pedaço de laje, eles ficam lá, né? Com aquela sensação de proteção da chuva e das intempéries. Mas, de qualquer forma, eu acredito na prevenção. Nós tivemos recentemente esse caso no Butantã, né? 2 rapazes que tiveram choque com a polícia, e parece que eles assaltaram uma moto, né? Eles assaltam essas motos a troco de quê? Às vezes até para comprar drogas, né? Eles fazem esses assaltos aí para comprar as drogas que eles usam e fazem esse embate, esse combate com a polícia, e acaba muito dele morrendo. Ou morre a polícia ou morre os bandidos. Então, a prevenção é fundamental. Tem que tirar a arma branca, arma de fogo, para que ele não utilize isso para assaltar. E a polícia pode fazer isso aí, numa força-tarefa, em conjunto com outras polícias, militar, civil, federal, etc., tirar essas armas de numeração raspada, contrabandeada, para que essas pessoas não tenham acesso ao dinheiro para comprar droga. E aí o governo entraria com leitos, com profissionais para combater as drogas, né? Como a senhora disse, com a prevenção na área esse é muito mais econômico, muito mais barato. Então eu queria, num resumo, sobre todos esses anos de estudo, dedicação da sua parte,
o que a senhora acha que deveria mudar? Não só nas leis, mas em mais coisas. A senhora teria alguma sugestão do que a senhora já deu? Bom, eu, pensando a questão específica das drogas, eu acho que o senhor já reforçou, é a prevenção mesmo. Eu acho que a gente tem que amparar as famílias. As famílias não sabem como cuidar do jovem que quer, com 12, 13 anos, ficar na rua à noite, exposto a vários riscos, né? Então, eu acho que a família hoje, ela tem várias configurações novas, né? Nós temos assistido a evolução das famílias, né, no mundo. E aí, eu acho que a família perdeu um pouco dos seus valores, do seu papel, por isso mesmo, por essa transição. Então, nessa transição, acho que uma boa política seria acolher essas famílias, atualizá-las dos novos fatores de risco, porque os fatores de risco do adolescente não é só droga, ele tem a dieta, né? Ele tem a gravidez indesejada, a sexualidade precoce, ele tem várias questões que ele precisaria olhar, a própria violência, a agressividade do jovem, o exagero da internet, né? Dorme com o celular. Nós estamos falando de um modelo de vida hoje que transformou a sociedade. E essas famílias não conseguiram acompanhar tudo. E isso traz um modelo humano desajustado que vai ficar mais vulnerável às drogas. Então, hoje a prevenção se faz abordando fatores de risco. Não é dar aula de droga, porque eu já tive aula de droga em 1900 e bolinha, né? E nem por isso eu fiquei protegida de drogas, né? Então, eu acho que olhar para o modelo moderno de prevenção, que é esse modelo que entende a sociedade mudada, a família necessitando de atualização, de amparo, de espaço para debate e os novos fatores de risco, entre eles as drogas, né? Então eu mudaria totalmente o modelo da prevenção. Prevenção não é aula sobre drogas e é cuidar dessa família que vai cuidar desse adolescente, muito antes do adolescente, cuidar dessa criança. Doutora Ana Cecília, fala pra gente o que é a cerveja. Se a cerveja é bebida alcoólica ou é considerada como uma droga não, então, lícita? Infelizmente, né, deputado, o senhor já sabe esse meu dilema, né? A BEAD vai trazer esse tema para o debate no Congresso, né? Infelizmente, no Brasil, a cerveja, ela não é classificada como bebida alcoólica e por isso que a gente tem tanta dificuldade de avançar nas políticas. Ela é classificada como um alimento, né? E, portanto, ela não sofre as limitações das outras bebidas alcoólicas, que são as destiladas, né? A cerveja é uma bebida alcoólica como outra qualquer. Para vocês terem uma ideia, uma lata de cerveja equivale a um copo de vinho tinto de 100 ml. Então, 360 ml de cerveja equivale a 100 ml de vinho, que equivale a 40 ml de cachaça, ou vodka, ou uísque. É a mesma dose de etanol nessas unidades que eu falei. E é bebida alcoólica, sim. Causa dependência e causa todas as transformações que os destilados causam. Então, a gente teria que mudar a lei, né? A gente teria que classificar a cerveja como bebida alcoólica e aí ela sofreria as restrições que protegeriam a sociedade. Não usando a ironia, mas talvez por não considerar a cerveja uma bebida alcoólica, os nossos colegas dessa casa aqui votaram pela liberação da cerveja, da bebida alcoólica, nos estádios de futebol. Meu Deus. E a gente combatia muito, que nós éramos contra a liberação nos estádios de futebol, porque dá muita briga, a gente vê todo dia. Isso mesmo. Toda a imprensa, a mídia fala. Isso já está estudado, né? Verdade. E aí o que acontece? Os nossos colegas conseguiram aprovar na Copa do Mundo, quando o Brasil era o foco internacional, universal. Nós podemos dar exemplo, que o Brasil combate o alcoolismo. O Brasil combate as drogas. Podia aproveitar essa oportunidade que nós estamos sediando a Copa do Mundo, né? E nós podemos ter feito um grande trabalho. E aí, quando a gente vê numa festa de aniversário, numa delegacia de polícia, né? No aniversário lá tem um bolo, mas tem cerveja.
Então, pode ser normal, no quartel do Exército, o pessoal faz um aniversário toda hora com cerveja e tal. E a gente sabe que eu sou médico e fui um médico socorrista da Santa Casa. E eu recebia esses pacientes e perguntava, de onde vem? Esses pacientes politraumatizados veio aqui ou do boteco, saíam de lá, eram atropelados ou atropelava, acidentado, um esfaqueava o outro. Quando o Corinthians e o Palmeiras, por exemplo, jogavam lá, depois desse jogo, aumentavam o movimento do pronto-socorro, né? Mas o que acontece, doutora? Isso tudo mostra que a cerveja, e grande parte dessas pessoas embebedam e chegavam no PS, no pronto-socorro, por causa da cerveja. E diz que a cerveja é alimento, né? Então, vamos utilizar no quartel, nas delegacias. Quer dizer, é brincadeira, parece piada, né? Parece piada. Mas, doutora, essa novidade que a senhora traz para a gente, e no Congresso, lá em Campos do Jordão, dia 23 a 26, vai ser muito importante esclarecer isso e conte com a Assembleia. Pode contar, doutora Cecília, quero deixar muito claro que esta casa, através da Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Crack e outras drogas, estará ao seu lado, né, lutando para que a gente possa trazer qualidade de vida para a nossa terra, para nosso país. Desse jeito não dá. Os nossos garotos, 10, 12, 15 anos, estão embebedando na porta da faculdade, na porta do colégio, que isso é um absurdo, né? Então eu quero que a senhora conte com a Frente Parlamentar. Estaremos lá no Congresso em Campos do Jordão. Obrigada, eu agradeço muito. Eu acho que essa é a parceria que a BEAD queria, ciência com a política. Aí, quem sabe, a gente mude o cenário brasileiro. Obrigada, deputado. Muito obrigada. Eu quero, doutora, não sei quanto tempo, mas lutaremos sempre contra essas drogas lícitas ou ilícitas. As drogas lícitas, elas trazem o prejuízo tanto quanto as ilícitas, não é? Que destrói as nossas células primordiais da nossa sociedade, que é a nossa família, a célula máter, né? Eu quero agradecer a sua participação. Mais uma vez, quero dizer o seguinte, que a gente combate o fumo, a senhora, como presidente da BEAD, combate o fumo. Mas se nós pensarmos friamente, o cigarro não causa tanto malefício quanto causa o álcool. O álcool é pior. O cigarro é ruim, péssimo, mas ele causa a si próprio. Você pode até prejudicar um próximo dentro de um carro, estiver fumando e tal, mas quase hoje os carros dotados de ar-condicionado, né? Então eu acho que dá uma diminuição desse malefício. Mas a bebida alcoólica, ela pega terceiros. O indivíduo bebe, atropela uma senhora, por exemplo, que a gente vê, eu vi em várias notícias de jornais, de TV, atropelam pessoas que ficam no ponto de ônibus, esperando. Indivíduo que bebe, chega em casa, espanca a família, desagrega a família. Indivíduo bebe, ele quebra os bens públicos, né? Quebra orelhões, quebra as placas. O indivíduo bebe, sofre atropelamento, atropela, como eu falei antes. O indivíduo bebe, ele prejudica todos, não prejudica a si próprio. Às vezes, num acidente, ele até escapa e acaba matando outras pessoas. Então, eu quero parabenizá-la, doutora, que é muito importante o seu trabalho. Conte com a Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Crack e outras drogas, que a senhora merece todo o nosso carinho, o nosso respeito. E parabéns pela sua luta, pela sua vida, né, de luta, que tenho certeza absoluta que foi muito sacrificada. É isso mesmo, mas eu agradeço muito e eu acho que a BEAD conta com vocês também. Muito obrigada. Nós temos, eu acho que está terminando agora então o nosso programa, e espero contar com a presença da senhora mais uma vez, aqui com outros deputados, com outros parlamentares, inclusive da Frente Parlamentar. Lógico, estou às ordens. Agradecemos de coração, viu? Pode Muito contar obrigado. comigo, com a BEAD, né? Tem vários especialistas. E sucesso lá em Campos do Jordão e os telespectadores que possam ir a Campos do Jordão. Tá, né? todo mundo, tá? O Uma linda cidade. Aberto, é aberto para todas as pessoas que se interessarem. Legal. Muito Obrigada. obrigado.